que, quando eu falo que o terra é um exercício bom para blindar a sua coluna, né? Por que o terra, o que ele tem, qual que é a função dele ou a relação dele com a coluna que traz benefício, ao contrário do que muita gente pensa que ele faz mal, né? Às vezes a pessoa tem um problema na coluna, né? É comum, o paciente vem no meu consultório ou até a gente conversa com o pessoal, um personal trainer, com o professor de educação física, o paciente chega dizendo assim, tem um problema na coluna, então não, a primeira coisa que corta é já, então não pode agachar, não pode fazer terra. De repente eu estou dizendo o contrário. Esses exercícios são benéficos e não maléficos para a sua coluna. Tudo vai depender da carga adequada, do momento exato da e da técnica. Técnica impecável, que eu sempre uso esse termo, técnica impecável, e só vai progredir carga quando conseguir manter a técnica impecável. Perfeito, consistência. Quando a gente pensa então em proteção da coluna, a gente fala em estabilização da coluna, né? Falando principalmente da nossa coluna lombar. O que é estabilização? É eu ter um conjunto de músculos que mantenham as minhas vértebras, que estão todas soltas, elas são móveis, que eu mantenha elas estáveis, não rígidas. Eu quero ter movimento na minha coluna, mas que elas trabalhem todas ao mesmo tempo e com controle de movimento, ou seja, que eu não tenha escorregamento, que eu não tenha rigidez em um único nível e hipermobilidade em outro nível, tudo isso leva a sobrecarga. E para isso eu tenho alguns músculos que têm exatamente o papel de estabilizadores. Para um músculo ele ser considerado estabilizador, e aí se eu for destrinchar especificamente, ele tem que ser um músculo que, primeiro de tudo, ele atue ativamente e passivamente. Segundo lugar, que ele esteja diretamente ligado ao segmento que eu quero estabilizar. Então eu tenho alguns grupos mais superficiais de reto abdominal, de musculatura eretor-espinhal, que tem função de estabilizador indireto da coluna. Mas eu tenho dois grupos, dois músculos especificamente, que são estabilizadores direto da lombar. O multífidos, que é um músculo bem profundo da nossa coluna vertebral, eles são vários fiapinhos de músculo que saem de uma vértebra e se inserem na vértebra de baixo, criam um desenho quase de um pinheirinho, e esse músculo multífido está ligado diretamente à coluna e ajuda exatamente quando nós fazemos movimentos de inclinação, de rotação, de flexão, ele está o tempo todo garantindo que essa vértebra trabalhe de maneira correta. O outro músculo que é muito falado é o músculo transverso abdominal. Os oblíquos internos têm um papel também importante, mas a camada mais profunda do nosso abdômen tem 4 camadas de músculo. O mais profundo, que é o transverso, ele sai aqui da frente e faz uma cintura, um efeito de cinto literalmente, e se insere lá atrás na nossa vértebra. Então, hoje o Pilates, a Yoga, o LPF, o levantamento de peso, o CrossFit, todos trabalham muito essa questão de fortalecimento de core. O core é esse centro do corpo. Então eu, como ortopedista, quando eu quero que um paciente fortaleça core, que eu quero que ele estabilize a coluna, eu estou pensando exatamente em exercícios que vão ativar essa musculatura profunda. Perfeito. Aí entra o papel do profissional da educação física, que é exatamente o meu papel, não é dizer tem que fazer terra, eu tenho que fazer tantas séries, mas sim eu preciso dizer para ele, eu preciso que fortaleça essa musculatura. E aí entram os exercícios, eu queria exatamente que o Rafa começasse falando do terra e do agachamento, quais são como que é o movimento, a gente vai demonstrar, e exatamente quais são os músculos, os grupos musculares que eles mais ativam, né? E é interessante que nesses dois exercícios que o Antônio citou, o agachamento livre e o levantamento terra, esses músculos específicos que ele citou, eles vão atuar de forma isométrica, não necessariamente de forma ativa, contraindo, relaxando. Mas essa força isométrica durante todo o movimento é que vai gerar força, é que vai fazer com que esse core esteja cada vez mais fortalecido. E você vê, né, não é necessariamente uma contração como a gente vê do bíceps, mas sim, estabilizando toda a estrutura com cargas progressivas, a gente vai conseguir esse resultado. Então, por exemplo, qualquer pessoa pode praticar esses movimentos. O que é o ideal? A gente entender as limitações dessa pessoa, né? Eu tenho problema articular no joelho, eu tenho uma hérnia de coluna. Então a gente vai limitar, no seu caso, às vezes a amplitude, a técnica tem que estar impecável e a sobrecarga tem que ser adequada para essa situação do paciente. Né? Então, muitas vezes, o paciente ou o cliente vai conseguir fazer um agachamento com o próprio peso corporal. E isso já vai ser suficiente para que ele ative essa musculatura e tenha benefícios de, pouco a pouco, diminuindo a dor, ganhando cada vez mais capacidade.
Algumas outras pessoas já vão conseguir começar com a sobrecarga, mas sempre de forma impecável. A questão técnica é muito importante, é o primordial. E até a gente poderia mostrar para eles, né, o que são esses movimentos. Vamos aproveitar, né, o Antônio vai ser aqui o meu mover. Agora a gente vai falar um pouquinho do levantamento terra, o tão polêmico levantamento terra. Então a gente tem aqui uma barra, né, com 60 quilos, aonde o que a pessoa precisa quando vai praticar? Precisa estar com a canela o mais próximo possível dessa barra. Um espaço de 2 centímetros no máximo, ou às vezes até encostando, tá? Isso é o ideal. Largura dos pés bem embaixo do seu quadril. Deixa eu jogar eu para frente, vai ser mais fácil. Então a largura dos pés bem embaixo do quadril, agora um pouquinho mais estreito do que a largura do agachamento, né, que a gente tinha antes. Posição das mãos, exatamente na linha dos ombros. Não precisa pegar muito aberto, não precisa pegar muito fechado, porque isso vai atrapalhar as pernas ou vai aumentar a amplitude do movimento. Então, Antônio, por favor, segura a barra lá embaixo. A pegada pode ser invertida, mas depois a gente fala sobre os detalhes. A coluna bem alinhada, olhando para frente, joelho para fora e pode subir. Até a extensão completa do quadril, ombro ligeiramente atrás da linha da barra. Para descer, primeira articulação que se move, quadril. Quadril desce essa barra rente próximo da sua canela até chegar ao chão e sobe. Né? Se a gente pudesse virar de lado um pouquinho, tentar mostrar de lado esse movimento, veja qual fica o melhor lado para vocês. De repente a gente vira a barra assim, Antônio, ó. Isso, aí, ó. Aí fica legal. Aí fica bacana. Isso, de lado o pessoal vai conseguir ver a postura do Antônio, ó. Deixa esse aqui. Isso, aí. Então vamos lá, Antônio. Posição inicial, só segura a barra. Alinhamento da coluna do Antônio. O quadril um pouco mais alto do que a gente viu no agachamento. O joelho alinhado com o braço. E as escápulas em cima da barra. O ombro ligeiramente à frente. Muitas pessoas tendem a descer demais. Isso vai prejudicar o levantamento. Ou tendem a subir demais o quadril, que também pode prejudicar. Tá? Então com boa postura, subiu, Antônio. Isso até a extensão completa. O ombro na linha da barra, para descer, quadril para trás, desce lentamente até essa barra chegar no chão, tá? Então, para vocês verem que é um exercício teoricamente simples, mas a gente tem que cuidar de detalhes, como alinhamento da mão, alinhamento dos pés. Quem vai fazer força aqui? Quem é o motor primário desse exercício? É o glúteo, quadríceps, musculatura posterior. E a musculatura de multífidos e de transverso abdominal. Estabilizadores, para manter essa coluna protegida e, dessa forma, você garantir uma coluna cada vez mais saudável. Vamos falar duas coisas que eu acho importantes. Primeiro, funcionalidade do terra. De repente pensar, agachamento eu entendi. O agachamento, então, eu vou ao trono, sento no banquinho, mas o terra é um exercício absurdo. Não vou usar no meu dia a dia, né? Tem o exemplo da senhorinha com as 2 sacolas, chegou do mercado, na frente de casa, porta fechada, botou as sacolinhas no chão, abriu a porta, pegou as sacolas, levantou. Ela fez um terra. Você agachou para pegar um objeto, uma caixa que está no chão. Sempre a gente está buscando um movimento funcional. Pegou o sapato. Exato. É uma coisa que a gente orienta tanto para cuidar da coluna. Não fazer esse tipo de movimento aqui, pegar o sapato do chão. Quanta gente não conhece alguém que... fui pegar um sapato no chão, travou a coluna. Vai para o pronto-socorro porque fez um espasmo muscular. Exato. Um detalhe sobre o terra, que às vezes a gente vê o pessoal de lado olhando para o espelho para achar essa postura. Aí rodou tronco já. Exato, perigoso, não é legal, galera. O espelho nessa hora atrapalha. Então o ideal é você estar concentrado para chegar nessa boa postura. E tem vários outros exercícios que podem ajudar a gente a construir essa postura. Então surgiu alguma dúvida ou algo que a gente não conseguiu responder aqui, a gente vai responder. Tem o Instagram do Rafa também, R Ramos Trainer. Da CrossFit Vidia também. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre treinamento, eu estou aqui para ajudar. Né? Vai ser um prazer solucionar a dúvida de vocês. Vidia Team aqui. Vidia Team, atleta nossa aí. Bons tempos. Hoje a gente treina para estar saudável. Esse é o foco. Esse é o foco.